Boa tarde. Bem-vindos à sessão sobre incidentes, acidentes, rupturas de barragens e lições aprendidas. Meu nome é João Marcelino. Este é o índice da nossa apresentação. Em primeiro, iremos ver a razão pela qual nós devemos estudar os acidentes e incidentes. Depois, ver algumas estatísticas de acidentes e incidentes e perceber o que é importante de acompanhar numa barragem. Depois iremos passar um conjunto de acidentes desde 1923 até 2024 e, finalmente, iremos resumir alguns dos ensinamentos que resultam do estudo destes acidentes. Portanto, qual é a razão para nós estudarmos os acidentes? Como saberão, as barragens são estruturas que têm uma baixa probabilidade de ocorrer um acidente grave. Mas, por outro lado, embora a probabilidade seja baixa, a energia potencial armazenada, que é dada essencialmente pela quantidade de água e pela elevação que é dada pela barragem a essa água, é uma energia muito elevada. E, portanto, essa energia tem uma grande capacidade destrutiva e pode causar, digamos, prejuízos muito grandes. E, portanto, apesar da probabilidade de ruptura ser em geral muito baixa, são estruturas que têm elevado risco, em que o risco é entendido aqui como sendo a probabilidade de ocorrência de um evento que cause prejuízos multiplicado pelo valor desses prejuízos. Portanto, as barragens têm que ser estruturas muito bem estudadas, muito bem acompanhadas, porque ter um risco muito elevado. A razão de estudar os acidentes tem a ver com a aprendizagem pelo exemplo. Portanto, é uma prática comum em diversas áreas da ciência. Portanto, nós, quando há acidentes, estudamos a razão de ser desses acidentes e, conhecendo as causas, podemos procurar evitá-los no futuro. Evitar essas causas no futuro. Portanto, desde logo vão sair recomendações para o projeto de futuras barragens ou, digamos, em certos casos, implementação de medidas de segurança em barragens já existentes. Por outro lado, o estudo pode levar a alterações na legislação. Também há mudança de práticas na observação das obras, portanto, estas obras são sempre observadas e, portanto, dessa observação deduz ou infere sobre a sua segurança. Também, pelas mesmas razões, pode levar, digamos, os estudos de acidentes pode levar a alteração nas rotinas de inspeção. Portanto, a partir do momento que sabemos que determinado evento pode causar um acidente, passamos a inspecionar partes da estrutura relacionadas com esse acidente. Portanto, podemos também implementar reparações de manutenção e de conservação com vista a evitar que no futuro determinados acidentes possam ocorrer. Vale a pena aqui referir que há diferentes práticas no que diz respeito ao estudo de acidentes, sendo que essas práticas são muito variáveis de país para país. Desde logo há que distinguir os países onde a informação é livre e onde, digamos, as pessoas reconhecem o interesse em estudar os acidentes, e então, nesse caso, até por vezes há comissões de inquérito que fazem estudos detalhados das ocorrências e, portanto, digamos, nesse caso a informação, digamos, o avanço do conhecimento é muito mais substancial. E há países onde a informação é controlada e a divulgação é condicionada ou mesmo proibida. É o caso da China, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e é uma prática que seguramente ocorre em muitos países onde, digamos, não há um estudo detalhado dos problemas e, por conseguinte, não há o aproveitamento dos ensinamentos que derivam. Relativamente às fontes de informação que foram usadas nesta apresentação, bom, é claro que a internet é um repositório substancial de informação. É preciso ter cuidado com aquilo que se tira da internet, que, digamos, muitas vezes pode vir distorcido ou mal explicado. Digamos, a imprensa sensacionalista pode não ser a melhor conselheira. A Wikipédia, portanto, no fundo também a internet, mas de uma forma um pouco mais estruturada. A própria Comissão das Grandes Barragens, a ICOLD, tem um boletim 99, no seu boletim 99 dedicado ao estudo de acidentes e incidentes. E há outras publicações, o Geotechnical Engineering of Dams,
e uma publicação recente, Lições Aprendidas com Acidentes e Incidentes em Barragens e Obras Anexas no Brasil. Portanto, estes documentos são citados no fim da apresentação e, digamos, estão disponíveis para consulta. Bom, vamos então agora ver algumas estatísticas. Eu queria dizer que estas estatísticas podem ser variáveis de autor para autor e até consoante a fonte de informação, mas mesmo nesse caso dão-nos uma ideia dos aspectos que nós devemos ter em atenção quando estamos a estudar uma barragem. Primeiro, a questão do universo, o que é que se entende por uma grande barragem? Esta própria definição é variável de país para país. Há uma definição da ICOLD, portanto, que é comumente aceite, e digamos que é preciso considerar, porque quando falamos de uma pequena barragem, uma grande barragem nesse contexto, digamos, temos de saber o que é que estamos a falar, e neste contexto estamos a falar de barragens com mais de 15 metros de altura, ou com alturas entre 10 e 15 metros, mas com um comprimento de coroamento maior que 500 metros, é o que está aqui representado, e o volume maior que 1 hectómetro cúbico. Portanto, isto é o conceito de grandes barragens que permitiu fazer esta estatística de grandes barragens que, digamos, foi compilada em 2016. Agora seria certamente diferente. Portanto, a China aparecia aqui com cerca de metade das grandes barragens, 49,3%, um número absolutamente astronómico, 23.842. Os Estados Unidos também com praticamente 20%, a Índia, o Japão, o Brasil. Aqui no Brasil, devo dizer que, segundo dados mais recentes, digamos, o número de grandes barragens e o número de barragens em geral tem subido muito, não por se terem construído assim tanto desde 2016, mas por sendo um país muitíssimo grande, um país gigantescamente grande, nem sequer havia bem noção de quantas barragens existiam no Brasil. Outra questão que se coloca é, digamos, porquê estudar pequenas barragens? E a razão tem a ver com o seguinte, quer dizer, o número de barragens, de pequenas barragens, é muitíssimo superior ao número de grandes barragens, porque é muito mais fácil construir uma pequena barragem do que uma grande barragem e, portanto, digamos, não sei exatamente qual é a relação entre umas e outras, mas de facto o número é muitíssimo maior. Mas há outra questão muito importante, que é, embora, digamos, pelo facto de armazenarem menos água e com uma carga, isto é, com uma altura de água inferior, portanto, o dano potencial associado a uma eventual ruptura é ser inferior, na verdade, a probabilidade de falha pode ser superior. Porquê? Porque, sendo barragens mais económicas, onde se gastou menos dinheiro em estudos de projeto, etc., poderá, e acontece frequentemente, serem barragens que são menos cuidadas e onde há problemas de concepção ou de construção ou de manutenção que aumenta a probabilidade de ruptura. Por exemplo, se pensarmos novamente no Brasil, como tinha sido referido há pouco, num estudo relativo à identificação de massas de água, isto já foi há uns anos, tinham sido identificadas 240.899 massas de água, 166.000, um pouco mais, de origem natural e 174.000 de origem artificial. E 92% dessas massas de água tinham uma área inferior a 10 hectares, portanto, que se enquadra na definição de pequenas barragens no Brasil, que, por exemplo, não é exatamente igual ao conceito de Portugal. Portanto, de facto, existem muitíssimas pequenas barragens e essas barragens podem ser mais problemáticas do que as grandes barragens, pelo menos em termos de probabilidade de ocorrência de algum problema. Eu irei falar agora aqui do conceito de acidente. Normalmente, quando pensamos em acidente, por exemplo, o acidente de viação, digamos, algo catastrófico, onde pode, digamos, dois carros batem ou alguém que é colhido por um carro, qualquer coisa. Aqui o conceito para barragens é um pouco diferente e, digamos, é importante também referir isso. Por exemplo, no Regulamento Português de Segurança de Barragens, o RSB de 2018, no artigo 4, define quais são estes conceitos.
E então, um acidente é uma ocorrência excepcional cuja evolução não controlada é suscetível de originar uma onda de inundação. Portanto, isto implica que pode caber neste conceito algo que podia ter acontecido, mas por força da nossa intervenção acabou por não acontecer. Isso por si só já é um acidente. A catástrofe é a ocorrência excepcional que provoca vítimas e danos sociais, materiais e ambientais, ultrapassando a capacidade da comunidade atingida para lhe fazer face. Portanto, este é o caso em que de facto acontece alguma coisa e, portanto, as medidas tomadas não foram suficientes ou não houve sequer medidas tomadas para evitar problemas. E depois também há o conceito de incidente, que é uma anomalia suscetível de afetar a curto ou longo prazo a funcionalidade da obra e que implica a tomada de medidas corretivas. Reparem que aqui estamos a falar de funcionalidade. Quando uma barragem deixa de exercer a sua capacidade, por exemplo, de retenção de água, imaginemos que, por exemplo, há uma ruptura na descarga de fundo e que a barragem esvazia, portanto, claramente que a barragem deixou de ser capaz de cumprir a sua função. Portanto, enfim, gera uma onda de inundação, maior ou menor ajusante, mas, digamos, a barragem em si não rompeu, mas deixou de funcionar. Agora também interessa um pouco falar deste conceito, porque, enfim, normalmente as pessoas têm o conceito que as barragens em betão são mais seguras que as barragens em aterro. Enfim, não vale a pena estar aqui a discutir quais é que são mais seguras ou menos seguras, até porque há alguns conceitos que é importante ter. Nós ouvimos falar muito mais vezes de rupturas em barragens de aterro do que em barragens de betão. Mas também é preciso não esquecer que o número de barragens de aterro é muitíssimo superior ao de barragens em betão. Portanto, é natural, até por uma questão de probabilidade, que há haver problemas, seja numa barragem de aterro e não numa betão. Mas, para além desse aspecto, há um outro conceito que eu gostaria que ficassem, que é que as rupturas em barragens de betão normalmente ocorrem de forma rápida. Iremos ver alguns exemplos. Muitas vezes é uma coisa que pode durar cerca de uma hora, uma ruptura de uma barragem em betão. Enquanto que normalmente, e portanto estamos sempre a falar de conceitos médios, a ruptura em barragens de aterro evolui de forma mais lenta. Normalmente há avisos, se não forem desprezados esses avisos, até se pode perceber que há algo que não está a correr bem na barragem e evitar que haja problemas. Naturalmente também há exceções. E depois há outro aspecto que também é importante falar, que é, enquanto que uma barragem em betão pode ser galgada, não é, digamos, uma coisa particularmente grave do ponto de vista de levar à ruína da obra, claro que é grave que isso aconteça, mas a barragem pode ser galgada e não acontecer nada de extraordinário, enquanto que uma barragem a aterro, em especial se for uma barragem de terra, como está aqui referido, digamos, o facto da barragem ser galgada, especialmente se esse galgamento tiver uma duração temporal um pouco mais elevada, por regra leva à destruição da obra. Também é verdade que, por força, digamos, destes dois conceitos que acabámos de falar, a ruptura de uma barragem de betão normalmente é mais catastrófica. Porquê? Porque, sendo uma ruptura mais rápida, por um lado não há tempo para tomar medidas digamos, de minimização do risco, e por outro, digamos, liberta de forma muito mais rápida a energia que tem para libertar e, portanto, pode se tornar mais catastrófica. Então, voltando à questão das estatísticas de acidentes, temos aqui a distinção entre barragens de aterro e barragens de betão e alvenaria. Vamos primeiro falar das barragens de betão e alvenaria. 75% dos acidentes que foram registados e dos quais há conhecimento ocorreram por problemas da fundação, nomeadamente falta de resistência ao corte da fundação, falta de resistência hidráulica e inadequação da fundação para a obra projetada. Uma coisa que vale a pena aqui referir é que uma barragem em betão normalmente requer condições de fundação muito mais exigentes do que uma barragem de aterro.
18% dos acidentes ocorrem por problemas no corpo da barragem, isto ainda nas barragens de betão e alvenaria, nomeadamente por inadequação das formas da barragem e a sua inserção no vale e por falta de resistência à tração do betão. E casos em que os problemas ocorrem conjuntamente na barragem da fundação, serão apenas 7% dos casos. Portanto, vemos já aqui um aspecto muito importante, embora nós aqui não iremos tratar especificamente digamos, de barragens de betão ou de aterro, iremos falar em geral de cada uma, mas o que é facto é que nas barragens em betão, 75% dos acidentes não são devidas à barragem em si, mas à sua fundação. Naturalmente que a fundação faz parte da barragem, mas a fundação já lá está, enquanto que a barragem é construída pelas pessoas. No caso de barragens de aterro e de um estudo que envolve 235 barragens, temos aqui a distinção entre acidentes e incidentes, mas vemos que em termos de causas, um número substancial é devido a galgamento, portanto a barragem que é galgada, como eu disse há pouco, no caso de barragens de aterro, este é um problema grande, que normalmente é a ruptura da obra e, portanto, a ocorrência de um acidente. 14% dos problemas ocorrem devido a fenómenos de erosão interna, 23% ocorrem devido a fenómenos de piping. O conceito de piping, penso que já poderão ter, é quando se forma um tubo, que é a tradução exata, para onde ocorre o escoamento, tubo esse que normalmente progride de jusante para montante e que acaba por fazer a ligação entre a saída de água a jusante e a entrada de água ao montante. Este tubo, que inicialmente pode ser uma coisa pequena, acaba por evoluir, deve-se a fenómenos erosivos, de arraste das partículas do solo, evolui e digamos, fica de pequeno tubo fica um grande tubo e acaba por originar o colapso de partes de barragens e finalmente a ligação completa e franca entre montante e jusante, o que leva naturalmente à ruína da obra. Isto pode ocorrer no aterro, 23% dos casos, ou na fundação, aqui no caso 28% dos casos. Depois há também uma parcela substancial de problemas de deslizamento, essencialmente estabilidade de taludes, 28%, e depois outras causas, como sejam a deformação excessiva, vários tipos de deterioração, poucos casos ou nenhuns registados aqui devido a sismo ou problemas de construção deficiente, também alguns casos de problemas nas comportas. Portanto, isto é no caso dos acidentes. Nos incidentes há, digamos, percentagens um pouco diferentes. Por exemplo, vale a pena aqui realçar que podia parecer aqui que os problemas de deformação excessiva são poucos, mas na verdade há muitos casos de deformação excessiva, só que eles, até pela sua natureza, são processos lentos, são detectados atempadamente, ainda há um número substancial, mas podem não causar, digamos, um acidente, não é? Faz-se uma reparação e o problema fica resolvido. Pronto, agora nesta fase iremos percorrer uma série de acidentes. Eu irei apresentar esses casos um a um. Irei apresentar, em alguns casos, as conclusões de comissões oficiais que se pronunciaram sobre os acidentes. De outros casos são opiniões mais pessoais, mas em todos eles haverá sempre qualquer coisa que podemos aprender. E o primeiro caso é o da barragem de Gleno, que é uma barragem de contrafortes, que está aqui representada, digamos, na fase final de construção e no seu primeiro enchimento. A barragem situava-se em Itália, tinha uma altura máxima de 49 metros e a construção ocorreu entre 1919 e 1923. O volume armazenado era de 5 hectómetros cúbicos. E, portanto, durante a fase de primeiro enchimento, houve um acidente que ocorreu às 6h30 da manhã do dia 1 de dezembro e que levou, digamos, a que praticamente todo o volume armazenado fosse digamos, libertado para jusante, com uma grande libertação de energia e, digamos, concluiu-se que a ruptura da barragem iniciou-se num dos seus contrafortes. Portanto, se virem,
Trata-se de uma barragem essencialmente constituída por contrafortes que sustentam, portanto, depois estes arcos da barragem. Portanto, as consequências, as causas terá sido essencialmente devido a efeitos construtivos, provavelmente em problemas de ligação entre o betão e a rocha, porque, digamos, em barragens de betão, como eu já referi, a questão da ligação à fundação é essencial, porque no fundo é uma ligação estrutural que é muito solicitada e que ocorre num pequeno espaço. Também se terá, digamos, ficado a dever a uma execução muito rápida, portanto, provavelmente menos cuidada. Não se sabe exatamente quantas pessoas terão falecido, entre 356 e 600. Pronto, são de facto números muito impressionantes. E digamos, da ruptura resultou uma aldeia parcialmente destruída e outra completamente inundada. A situação atual da barragem é esta que está aqui representada, portanto, ainda vemos cá a estrutura de montante da barragem e, digamos, aqui a zona onde a barragem pura e simplesmente desapareceu. Outro caso, também já com alguns anos, é a barragem de Vega de Terra. Era uma barragem construída em Espanha, em 1957, para a produção de energia elétrica. Novamente, tratava-se também de uma barragem de contrafortes, neste caso em que a impermeabilização era uma laje em betão, mas os contrafortes eram feitos em alvenaria. A altura máxima de 34 metros, portanto um pouco inferior à anterior, e o coramento com 140 metros de comprimento. O volume armazenado maior, 8 hectómetros cúbicos, e uma vez mais, e vale a pena também salientar este aspecto, que é um dos ensinamentos que nós recolhemos da experiência que vamos ver, é que, mais uma vez, após o final da construção e no início do primeiro enchimento, houve um problema. Portanto, houve um acidente que levou à destruição de parte da barragem. Mais uma vez, poderá haver aqui um problema de materiais não seriam os mais adequados. Certamente uma questão de má ligação entre alvenarias de diferentes idades, portanto estas barragens não são feitas instantaneamente, como é evidente, demora o seu tempo a ser feitas, e portanto a ligação nas fases construtivas, isto é verdade em qualquer tipo de obra, até nos edifícios, não é? Portanto a ligação entre os materiais quando há interrupções da construção é sempre um aspecto crítico. Neste caso, foram detectadas diversas passagens de água antes do colapso da barragem e da sua ruptura resultou a destruição de uma vila de Riva de Lago, a 5 km de distância, com 144 vítimas. A situação atual da obra é esta, portanto, não foi feito nada especial, acabou por ficar um lago um pouco mais pequeno. E, portanto, esta é a situação hoje desta barragem. O caso seguinte que iremos falar é o caso da barragem de Malpasset, em França, Fréjus, que tratava de uma barragem em betão, com uma abóbada de dupla curvatura, com uma altura máxima de 61 metros e cuja construção se iniciou em 1952. O primeiro enchimento desta barragem iniciou-se em 1954, de 54 a 59, e o volume do reservatório era de 50 hectómetros cúbicos. Uma característica importante na história desta barragem tem a ver com a fundação. Tratava-se de uma fundação de gneiss com foliação acentuada e com orientação de 30 a 50 graus para jusante. No final do primeiro enchimento, em dezembro de 1959, ocorreu o acidente. Já agora vemos aqui uma planta da barragem e um perfil transversal. E um aspecto importante que vale a pena referir é que a barragem, para 61 metros de altura, tem apenas 20 metros de base. Portanto, os esforços na fundação serão muito elevados. O que é que acontece? Nesta barragem houve devido à questão das fraturas na fundação e de uma falha,
Houve um movimento de levantamento da obra, da barragem, através da fundação, que não foi possível, digamos, ser suportado pela estrutura. Antes desta ruptura houve sinais de mau comportamento, nomeadamente deslocamentos elevados e caudais também elevados, mas ainda assim ocorreu a ruptura da barragem. A velocidade média da onda foi de 10 metros por segundo, portanto, mas enfim, também há quem estime que a velocidade máxima poderá ter atingido 70 km por hora, e causou na vila jusante, na vila de Ferreju, 421 vítimas. Aqui temos uma explicação do que poderá ter sido o mecanismo da ruptura. Portanto, a pressão da água exercida pela barragem e pelo enchimento da Albufeira, aqui deste lado, do lado montante, foi muito elevada, e a capacidade da fundação para absorver este esforço não foi suficiente, e portanto deu-se a ruptura deste bloco, o que levou à ruptura da obra. A situação da barragem atual é esta, portanto resta lá a parte do encontro da margem direita ainda que não sofreu ruptura, enquanto que da margem esquerda, na fundação, ocorreu ruptura, digamos, fazendo destacar estes blocos que aqui estão. Outro caso amplamente estudado é o caso da barragem de Vajon. Esta barragem, situada em Itália, a cerca de 100 km a norte de Veneza, é uma barragem em betão, com uma altura máxima muito significativa, 262 metros, cuja construção ocorreu entre 1957 e 1960. O primeiro enchimento iniciou-se precisamente no final da construção e logo por essa ocasião ocorreram pequenos deslizamentos nas encostas da Albufeira aos quais não foi dada muita importância. Vemos aqui uma imagem onde falta aqui na margem esquerda, falta aqui um pedaço de terreno que terá escorregado para dentro da Albufeira. Nestes diagramas vemos aqui precisamente a superfície escarpada onde terá ocorrido o escorregamento. Nesta imagem vemos ali uma fenda substancial, está aqui uma pessoa, que indica precisamente que há aqui uma tendência de deslizar de uma parte da encosta. E esta imagem aérea dá também uma ideia da dimensão dos tais escorregamentos que ocorreram antes do grande acidente. Nestes diagramas que foram obtidos entre 60 e 63, temos aqui no diagrama de cima a ocorrência de pluviosidade. Neste segundo diagrama temos a evolução do nível de água na Albufeira. Houve aqui uma interrupção do primeiro enchimento para a construção de um túnel. E o que é interessante notar é que para os picos do nível da água, que também correspondem a situações de maior pluviosidade, há um movimento, uma taxa de movimento da encosta. Isto era uma marca situada alguns na encosta, na qual se mediam os deslocamentos, e há um aumento muito claro da taxa de deslocamento. É sempre coincidente com os picos que ocorrem no nível da água na Albufeira. Aqui um primeiro pico, aqui um segundo pico e ali até quando ocorreu a ruptura. Este último diagrama indica o nível da água nos piezómetros colocados também na encosta e, portanto, vê-se que esse nível da água segue, digamos, rigorosamente o nível da água na Albufeira. O que estamos aqui a ver é uma simulação do que aconteceu, portanto, houve uma parte substancial da encosta da margem esquerda que escorregou para dentro da Albufeira e onde está o terreno não pode estar água, portanto, a água que estava na Albufeira foi obrigada a sair e gerou-se uma onda com grande poder destrutivo que galgou a barragem e foi encaminhada para Jusante, tendo levado a um elevado número de fatalidades. Portanto, essencialmente o que aconteceu foi que o escorregamento preencheu a Albufeira com solos resultantes da encosta, gerou-se uma onda de grande dimensão, estima-se com 250 metros. Isto resulta de não se ter, digamos, dada a importância devida à instabilização que estava a ocorrer. A barragem em si não ruiu, está lá, conforme iremos ver, mas o número de vítimas foi muitíssimo substancial e levou à destruição completa da vila. Aqui vemos o aspecto da vila antes da destruição e após a destruição, e de facto há uma indicação muito clara daquilo que aconteceu. A situação atual é esta, a barragem ainda lá está,
uma barragem, portanto, que possui num vale muitíssimo encaixado, vista de jusante e aqui vista de montante. Iremos agora ver o caso do reservatório de Baldwin Hills, que se situava em Los Angeles. Era uma estrutura com cerca de 1 hectómetro cúbico, sensivelmente, uma estrutura em aterro com uma altura máxima de 69,6 metros e destinava-se ao abastecimento de água a Los Angeles. A construção deste reservatório ocorreu entre 1947 e 1951 e o reservatório era impermeabilizado com solos compactados. Vale a pena referir que esta barragem foi acompanhada pelo engenheiro residente desta barragem, era o Ralph Proctor, que, digamos, é o autor das curvas Proctor que todos nós usamos no que concerne à compactação de solos. Aqui vemos uma imagem da barragem do reservatório no final da construção e o que aconteceu foi que quando a barragem estava cheia, foi detectada uma passagem de água através do maciço do paramento montante, com uma cavidade aberta. Isto foi em 1963, como se pode ver. Havia uma passagem de água de montante para jusante, a princípio uma coisa relativamente pequena, mas claro que já se tratava de um fenómeno imparável, apesar das tentativas que até um pouco infantis de parar o fenómeno. Também vale a pena referir que este foi um acidente filmado em direto, pela primeira vez, coisa que aconteceu pela primeira vez. Portanto, havia cobertura televisiva intensa e vê-se que aqui o fenómeno erosivo, digamos, é imparável. Ele começa, digamos, é progressivo, começa a aumentar à medida que a passagem de água vai aumentando, o caudal que passa é maior e, portanto, é um processo galopante que leva finalmente à abertura de uma brecha pela qual se dá o esvaziamento completo da barragem. Portanto, tratou-se, claro, é muito claro, um fenómeno de erosão interna. Pensa-se que a ruptura terá estado associada a um movimento de falhas e esse movimento terá sido causado pela exploração de petróleo nesta zona, em que para se retirar o petróleo faz-se injeção de água a alta pressão. Havia uma falha nesta zona, essas injeções terão causado o movimento da falha e esse movimento causou, digamos, um mau funcionamento do sistema de impermeabilização que, ao deixar passar água, portanto, torna-se depois um fenómeno galopante que dá origem à ruptura da obra. Esta ruptura, este processo todo, desde que foi detectado até que terminou o esvaziamento da obra, demorou 3 horas e causou 5 fatalidades com um prejuízo de 11 milhões de dólares. Portanto, esta é uma vista no final do acidente e um pouco mais tarde, e vale a pena referir que neste caso a decisão das autoridades foi de demolir a barragem. Portanto, ela atualmente, o reservatório, não é? Portanto, atualmente não existe nada, existe um parque nesta zona. O próximo exemplo que iremos falar é o da barragem de Lower São Fernando. Podemos ver aqui uma imagem desta barragem, está aqui e o seu reservatório com cerca de 25 hectómetros cúbicos e responsável por 80% do fornecimento a Los Angeles, da Califórnia. É uma barragem com altura máxima de 43 metros e um comprimento de 634 metros. A barragem tem como característica fundamental e essencial na sua história o facto de ter sido construída com aterro hidráulico, começando em 1912, essa construção. O aterro hidráulico, como saberão, é um aterro que é transportado até ao local através de tubagens em que o material é misturado com água e depois é depositado em cima da superfície do aterro existente. O material mais grosseiro deposita-se próximo do ponto em que é lançado e o material mais fino é arrastado para mais longe e assim se consegue este zonamento que está aqui representado. Portanto, material grosseiro, montante e ajusante, correspondendo a duas colocações distintas da tubagem, ou das tubagens, e o material mais fino que pretende ser um núcleo aqui no centro. Mais tarde a barragem foi alteada já com a colocação de um aterro compactado, digamos um aterro normal.
Devido à condição da barragem, em 1966 foi decidido reduzir o nível de plano de armazenamento em 2,9 metros, que foi uma medida muito sensata. Aqui temos uma imagem da barragem durante a construção já da segunda fase, em que era feita com aterro normal, aterro compactado. E o que se deu nesta obra foi o seguinte: em 9 de fevereiro de 1971 ocorreu um grande sismo na Califórnia, coisa que é, digamos, relativamente habitual. Um sismo teve magnitude 6.6, inclusivamente houve 50 vítimas em resultado deste sismo. Não do colapso da barragem, como iremos ver. Este sismo foi bastante próximo, apenas a 10 km a noroeste da barragem situava-se o epicentro, a uma profundidade de 9 km e a duração foi de 15 segundos. A amplificação máxima, a aceleração máxima na fundação foi 0,6 G, não considerando a amplificação, porque isto trata-se da aceleração ao nível da fundação. Em resultado do sismo, e daí, digamos, do facto de ele ter sido bastante prolongado, deu-se um escorregamento significativo no maciço de montante. Esse escorregamento deve-se essencialmente ao facto de a barragem ter sido feita com aterro hidráulico, portanto material de muito baixa resistência, com pressões intersticiais significativas, e desse escorregamento resultou que a folga, isto é, a distância entre o nível da barragem, da água na barragem, e o coramento, na altura não era já nesta cota, mas sim um pouco mais abaixo, foi de apenas 1,5 metros. E, portanto, a barragem não chegou a ser galgada, não chegou a haver um acidente na medida em que não houve libertação de água para jusante, mas a barragem não ficou em condições. Temos aqui uma fotografia da situação da barragem. Portanto, aqui já se tinha iniciado o esvaziamento após este escorregamento, e aqui já com a barragem praticamente vazia, a situação em que ela ficou. Neste caso, foi decidido que a barragem deveria ser descomissionada, portanto não havia condições para ter ali uma estrutura segura. Um outro exemplo clássico no estudo dos acidentes das barragens é da barragem de Titan. Vemos aqui uma imagem de montante da barragem cerca de 15 dias antes do colapso, mais precisamente 16 dias. A barragem situa-se no estado de Idaho, nos Estados Unidos. É uma barragem de terra zonada com o núcleo central e com uma altura máxima de 93 metros, com 1 km de coramento, no comprimento do coramento. Esta distância aqui é de 1 km. Uma característica da barragem é as características da fundação, portanto é um aspecto muitíssimo importante. Trata-se de um maciço vulcânico muito permeável e fraturado. O volume da Albufeira é de 355 hectómetros cúbicos, portanto um grande volume aqui armazenado. Aqui vemos um perfil transversal tipo da barragem. Portanto, trata-se de uma barragem com um núcleo bastante generoso e com diversas zonas de transição, portanto, para montante e para jusante. Tem aqui uma vala corta-águas, e uma das características que este perfil tem, e que foi fatal, digamos, naquilo que vai acontecer, é que não existem filtros a jusante que possam conter qualquer fenómeno erosivo. Portanto, a barragem, isto é a barragem no final da construção, houve digamos, passado algum tempo, detectou-se que havia uma passagem de água na margem direita a jusante. Essa passagem de água foi evoluindo, portanto houve um aumento do caudal, portanto com o arrastamento de material sólido, não é? Água com material sólido, e com uma evolução desta fenda, este cratera, que foi evoluindo até chegar ao coramento, e portanto até que finalmente este fenómeno é imparável, tal como aconteceu portanto dá-se aqui a ruptura completa da obra com a libertação de todo o volume da Albufeira. Tratava-se de um vale apertado, apesar de estarmos a falar de 1 km de comprimento de coramento, iremos já ver porque é que o vale é apertado, e o que terá acontecido foi um fenómeno de erosão interna no núcleo, no contacto com a fundação.
Isto tem a ver, como eu disse, com o facto de não haver filtros a jusante do núcleo e no contacto com a fundação a jusante. E aqui está, digamos, a explicação de se tratar de um vale apertado. Portanto, apesar desta distância daqui até aqui ser cerca de 1 km, o que é facto é que o vale, propriamente dito, é relativamente apertado, porque, digamos, a barragem tira partido desta elevação que existe aqui na zona de implantação da obra. O caso seguinte que iremos falar foi de uma barragem situada no Brasil, a barragem de Água Vermelha. Trata-se de uma barragem mista a aterro, portanto com duas secções em aterro, na margem direita e na margem esquerda, e na zona central uma estrutura em betão, onde se situa a central hidroelétrica, aqui nesta zona, e o descarregador de cheias, aqui nesta zona. Portanto, a transição entre estes dois tipos de estruturas tem que ser sempre uma coisa muito cuidada. Portanto, neste caso o que aconteceu foi que, bom, já agora, as características da obra, a barragem tem 67 metros de altura e, digamos, enquadra-se num vale muitíssimo largo, com 3,94 km de comprimento. A construção ocorreu entre 73 e 79 e o volume armazenado é 55 mil hectómetros cúbicos, num reservatório de dimensões muito grandes. O problema neste tipo de obras tem a ver, ou pode ter a ver, com a forma como é operado o descarregador de cheias. Portanto, os fenómenos, portanto, quando o descarregador de cheias é operado convenientemente, normalmente não há grandes problemas, mas acontece que se houver uma operação assimétrica, por exemplo, se houver se em vez de estar como aqui se vê, em que os vãos que estão em funcionamento são os dois centrais, ou os quatro, ou os dois laterais, pode haver, digamos, correntes aqui a jusante que fazem que se observe aqui um fenómeno de erosão que vá, digamos, desgastando este aterro até que eventualmente pode destruir esta zona do pé de jusante. Felizmente, neste caso, não chegou a haver libertação de água, mas, digamos, nestes casos, e iremos ver outro caso destes também, a forma como é operado o descarregador de cheias pode condicionar o funcionamento das zonas em aterro ou mesmo da fundação. O exemplo seguinte é um exemplo situado aqui próximo de Portugal, a barragem de Los Frailes. É uma barragem de rejeitados, uma barragem de armazenamento dos materiais que resultam da exploração mineira. A barragem situava-se na Andaluzia, aqui em Espanha, e no dia de 25 de abril de 1998 houve uma ruptura do coroamento do aterro da barragem e a libertação de 6,8 hectómetros de lamas e águas ácidas. Tratava-se de minas de zinco e prata e, digamos, há várias teorias sobre este acidente. Poderia ter a ver com um ataque químico na fundação, uma vez que se tratava de margas, parte da fundação incluía margas e as águas são ácidas, portanto há uma reação química. Pode ter a ver com solos expansivos, pode ter a ver com uma camada de material menos resistente que existia na zona, pode ter a ver com a forma como era operada, porque isto corresponde a duas bacias. O que é importante reter é que deste acidente resultou um grande acidente ambiental e que tem seguramente a ver com as condições de fundação em que citou esta obra. Um exemplo em Portugal, a barragem do Pisco. Trata-se de uma barragem de perfil homogéneo com filtro e pé de talude, portanto esta zona da barragem é a responsável por garantir o seu funcionamento em segurança, a sua drenagem. A barragem é relativamente pequena, com altura máxima de 25 metros e um comprimento de coroamento de 260 metros. Temos aqui uma imagem aérea da barragem. A fundação em xistos micáceos fraturados e o volume de armazenamento apenas de 1,4 hectómetros cúbicos. Esta barragem
teve sempre problemas desde a sua construção. Foram detectadas diversas ressurgências no pé de talude e contacto com a descarga de fundo, aqui nesta zona. O contacto de estruturas diferentes pode ser sempre crítico ou pode ser crítico. Também foi registada uma fissuração intensa na laje do descarregador. Foi necessário executar uma cortina de injeções para impermeabilizar melhor a fundação, portanto, tratava-se de xistos fraturados. Dessa operação resultou o colapso da descarga de fundo devido a um acidente com um furo, portanto, o furo terá atingido a descarga de fundo. Enfim, houve diversos fenómenos que ocorreram durante a sua vida. E, portanto, mais tarde fez também uma impermeabilização de colagem e drenagem da descarga de fundo. Portanto, esta obra sempre teve alguns problemas, enfim, que foram sendo resolvidos. Estas anomalias foram detectadas em várias épocas, mas, digamos, praticamente seguidas, 1996, 99 e 2000. Houve sempre alguma evolução das deteriorações que se iam verificando. E também uma intensa percolação no pé de jusante com arrastamento de finos. Este é sempre um fenómeno muito preocupante quando se detecta arrastamento de finos. E em dezembro de 2000 houve necessidade de fazer descargas de grandes caudais, portanto foi um período de grande pluviosidade, e desta descarga mais intensa resultou uma destruição da laje do descarregador, como iremos ver a seguir, e, digamos, a colocação da obra numa situação muito preocupante. Portanto, a situação do descarregador antes dessas descargas era esta, já não era famosa, a própria laje estava muito desgastada em certos sítios, não era devidamente cuidada, tinha aqui muita vegetação, a presença de vegetação acaba sempre por provocar a deterioração do betão, e neste período em que houve as descargas mais intensas, devido ao facto da laje não estar em condições, houve grandes erosões na laje, portanto, na estrutura em betão, e, digamos, a evolução destas situações acabaria por levar certamente à ruína do descarregador e, portanto, à ruptura da obra nesta zona. Foram feitas algumas medidas, nomeadamente para evitar que o caudal, que a descarga fosse feita por sítios mais fragilizados, colocaram sacos de areia, a descarga passou-se a fazer sempre para este lado, mas isto é sempre uma obra temporária, naturalmente, e que se destina a evitar que o fenómeno de erosivo, neste caso de erosão do betão e da fundação, evolua de forma descontrolada. Isto é uma situação sempre temporária, nunca pode ser mantida durante muito tempo. Portanto, foi feita uma reabilitação profunda da obra. Basicamente, foi reconhecido que o descarregador existente era insuficiente e estava em muito más condições, portanto, era necessário construir um descarregador novo, que aqui se vê, aqui assinalado. Os materiais do aterro eram pouco plásticos e, portanto, não tinham um bom funcionamento, quer em termos de permeabilidade, quer em termos do contacto com as estruturas em betão. O tratamento da fundação terá sempre ficado deficiente, houve uma má execução da obra e, naturalmente, que isto levou a prejuízos económicos muito elevados. E, portanto, a obra foi reabilitada e esta é a situação no final da reabilitação. Portanto, foi desativado o descarregador original e construído um descarregador novo com uma bacia de dissipação em bom funcionamento e, portanto, agora a obra encontra-se em situação de segurança. O próximo exemplo é o da barragem do Lapão, e esta barragem tem como característica essencial, pelo menos para mim, o facto de ter sido vivida na primeira pessoa. A barragem de aterro situada em Mortágua, Portugal, o perfil homogéneo, embora com alguma seleção entre o material do montante, do maciço de montante, e o material a colocar aqui mais próximo da zona central, a altura máxima de 39 metros e um coroamento de 97 metros, ou seja, com uma relação largura-altura 2,5. A fundação de xisto é uma fundação de xisto fraturado, e em que a cortina de tratamento da injeção acabou por não ficar completa
devido a uma decisão que foi tomada no decorrer da obra. Aqui temos uma imagem do final da construção e princípio do primeiro enchimento, isto em dezembro de 2001. E o primeiro enchimento, que digamos que começou nesse dia, no dia 13 de dezembro de 2001, prosseguiu de forma normal, mas em fevereiro de 2002 numa campanha de observação, foram detectados deslocamentos muito substanciais. Aliás, são visíveis, podemos ver aqui esta imagem do coramento tirado em fevereiro de 2002. Havia também a fendilhação pronunciada no coramento e, digamos, com os assentamentos que já ocorriam, com cerca de 15 centímetros em apenas 2 meses, fendilhação que existia, foi decidido interromper o enchimento. Imediatamente se promoveu o aumento da frequência das observações e foi feito um plano de prospecção para tentar averiguar o que se poderia estar a passar. Entretanto, este processo demora sempre algum tempo e, digamos, a barragem, apesar de se manter essencialmente vazia ou com um nível controlado, continuou a exibir muitas deformações. Aqui temos imagens de setembro, outubro e dezembro, em que verificamos que a fendilhação no coramento se tornou muito substancial, inclusivamente na zona de ligação do aterro ao descarregador, junto à margem direita, havia, digamos, uns deslocamentos muito significativos e, além disso, em dezembro apareceu um sinkhole na zona de jusante, que era indício de um fenómeno erosivo em curso. Apesar da barragem, digamos, pretender que a barragem se mantivesse vazia, porque a descarga de fundo estava aberta, no final de 2002, princípio de 2003, choveu muito em Portugal e, portanto, a barragem acabou por encher. Nessa altura, a barragem tinha deformações diárias muito significativas, mais de 1 centímetro medido no coramento, e, portanto, imediatamente se percebeu que a barragem estaria numa situação de risco. Foram implementadas medidas drásticas, como aquela que aqui vemos, para tentar baixar o nível da albufeira o mais rápido possível. Aqui, neste caso, partiu-se o muro do labirinto para tentar ganhar 3 metros, que era a altura do muro, em termos de nível do reservatório. Portanto, ao fim de alguns dias, a barragem acabou por esvaziar. A razão deste fenómeno terá tido a ver com o facto de termos um vale muito apertado. Provavelmente a solução de aterro, para ser possível, e tinha que ser muito bem executada. A verdade é que a construção foi muito rápida, a compactação, que analisámos depois a posteriori, dos aterros foi feita sempre no ramo seco, com demasiada energia e sem controle efetivo do teor em água. O tratamento da fundação foi parcial, portanto foi decidido que a fundação, a determinada altura, teria condições para não precisar de tratamento. Isso terá sido também um erro e, portanto, houve um fenómeno de piping com o aparecimento de sinkholes que levou a este acidente. Aqui, mais uma vez, não chegou a haver a libertação de água de forma descontrolada, portanto não houve ruptura da obra, mas se não tivéssemos feito nada, provavelmente isso teria acontecido. A barragem, entretanto, encontra-se desativada, porque foi reaberta o desvio provisório, e esta era a situação em 2005, agora é mais ou menos semelhante, apenas com mais vegetação. O caso seguinte que iremos falar é da barragem de Aipim. Esta barragem situa-se no estado da Bahia, no Brasil, uma barragem de terra homogénea com filtro, chaminé e dreno, uma barragem de apenas 23 metros de altura e 176 metros de comprimento. A construção ocorreu entre 95 e 96 e tem um volume modesto de 2 hectómetros cúbicos. O descarregador em soleira livre com capacidade de 146 metros cúbicos por segundo. Esta barragem, o problema que ocorreu foi em 2001, houve no Brasil também um período de muita chuva. Isso levou a uma subida súbita do nível de água na albufeira de 5 metros e a barragem acabou por ser galgada durante cerca de 20 minutos. Felizmente não foi mais do que isso. A lâmina máxima de galgamento foi 35 centímetros e felizmente a barragem não colapsou, mas portanto deixou
o maciço jusante, o paramento jusante muito erodido, mas devido à vegetação acabou por suportar esta descarga não controlada. Portanto, a barragem foi reparada com reposição da geometria, do sistema de drenagem e recuperação do sistema de observação. Este é o caso da barragem de Massingir, situada em Moçambique. Este é mais um caso vivido na primeira pessoa. A barragem de Massingir fica em Gaza. É um projeto de uma empresa portuguesa, da COBA, de 1969. A construção ocorreu entre 71 e 77. Esta barragem era para ser inicialmente mais pequena, mas entretanto um período de grande seca levou a que fosse decidido aumentar a capacidade de armazenamento, e isso, temos aqui a planta, e isso obrigou a que houvesse aqui um grande dique na margem direita da barragem, que sente numa zona aluvionar de areias. A altura máxima da barragem não é muito grande, são 47 metros, mas a Albufeira tem 2.800 hectómetros cúbicos. O coramento, a extensão total do coramento é de 5 km e cá está, a fundação é uma fundação complicada, essencialmente material aluvionar, que obrigou inclusivamente à construção de um tapete de impermeabilizante na zona mais alta. Esta barragem, quando foi construída, foi um período em que havia guerra em Moçambique, pelo menos em parte do período. Portanto, acabou por não ser instaladas as comportas do descarregador de cheias, as 6 comportas do descarregador de cheias. Também não se instalou a central hidroelétrica. E no primeiro enchimento que ocorreu em 1977, ou que se iniciou em 1977, foram detectadas ressurgências muito expressivas na zona de maior altura, conforme podemos aqui ver, inclusivamente com artesianismo, que correspondia a haver subpressões muito elevadas na fundação. Além disso, ocorreram fenómenos de piping no dique da margem direita, no tal dique muito extenso, que, digamos, foi uma zona menos estudada da fundação. A barragem teve sempre, durante muitos anos, a exploração limitada pelo simples facto de não ter as comportas, cada uma com 6 metros de altura, pelo que a barragem nunca teve muito tempo com o nível acima da soleira das comportas. Teve pontualmente, devido a cheias, mas rapidamente o nível baixava. Aqui há algumas fotos da barragem. Esta foto é de 1978, no final da construção. Aqui a saída das descargas de fundo, quando era mais expressiva, acabava por causar aqui uns fenómenos erosivos. Em 2006, no âmbito de uma visita que eu fiz à barragem, teve a oportunidade de ver aqui esta zona, que era a zona onde devia estar instalada a central hidroelétrica e que, portanto, estando ao abandono, ganhou muita vegetação. E esta fotografia é da mesma zona, embora tirada do lado contrário, na sequência de um acidente que eu irei já falar. Esta conduta aqui era a conduta que deveria abastecer a central hidroelétrica. Portanto, o que aconteceu nesta barragem é que, quando ela, depois de serem montadas as comportas, ela começou a ser explorada ao nível de pleno armazenamento e, digamos, coisa que nunca tinha acontecido durante muito tempo, e subitamente, num determinado dia, houve uma ruptura daquela zona que eu mostrei há pouco, que era a zona onde devia estar implantada a central hidroelétrica, e que, digamos, ocorreu precisamente na zona de variação da secção oval das descargas de fundo para uma secção retangular de saída, numa zona de uma junta waterstop. Poderá ter sido uma questão de pormenorização da armadura, digamos, e o facto de terem sido usados varões lisos, que eram comum nessa altura, e, portanto, isso originou que houvesse uma ruptura nesta zona da central hidroelétrica, com, digamos, libertação de grande quantidade de água, situação que ficou assim durante 2 dias, até que finalmente se conseguiu fechar as comportas a montante. Para além desta questão, deste problema ao nível da zona da central hidroelétrica,
Também foram feitos estudos e chegou-se à conclusão que a barragem tinha uma cheia máxima de 10 mil metros cúbicos por segundo, e portanto que era superior à capacidade do descarregador mais as descargas de fundo. Além disso, o caudal percolado era muito elevado e as subpressões verificadas na fundação foram elevadas. Pronto, isto é a situação atual da obra no que diz respeito à zona onde ocorreu o acidente. Portanto, foi feita uma reabilitação completa desta zona, foi reconstruída esta laje, foram colocadas novas comportas e esta era a situação em março em 2018. O exemplo seguinte é o da barragem de Algodões, no Brasil, no estado de Piauí. É uma barragem de perfil homogéneo, de aterro de perfil homogéneo com um filtro vertical e tapete drenante, uma altura de 40 metros e um comprimento de 338 metros. Um volume de albufeira de 51 hectómetros cúbicos e uma fundação constituída por arenitos, havendo em determinadas zonas da barragem uma vala corta-águas. Esta barragem teve o seu primeiro enchimento em 2001 e em 2008 foram observados escorregamentos na encosta da margem direita, precisamente o local onde se situa o descarregador. Temos aqui um exemplo desses escorregamentos e o que é importante referir é que esse material que escorrega da encosta acaba por obstruir o descarregador. Houve outros problemas, houve uns repasses da jusante na zona da margem esquerda que obrigaram à realização de injeções e à colocação de enrocamento. Durante a construção já se tinham verificado instabilizações, portanto pensa-se que esta fotografia será referente à final da construção. Mas o descarregador não tinha ainda funcionado, portanto a barragem não tinha ainda descarregado. Em 2008 foram detectados diversos repasses em fendas na ligação entre o aterro e o muro do descarregador. E ainda no final do primeiro enchimento, em maio de 2009, houve uma primeira descarga, mas devido às obstruções causadas pelos escorregamentos, conforme vimos na figura anterior, houve um aumento do nível da albufeira. E, portanto, houve uma capacidade erosiva dos caudais que passaram foi substancial e houve uma queda de placas de betão com a erosão regressiva do aterro. Portanto, a descarga deu-se por aqui. Como o canal não era suficientemente largo, a água subiu e isso causou erosão nesta zona, havendo queda de placas de betão, e isso depois causou erosão regressiva aqui junto ao muro do descarregador. Isso fez com que acabasse por haver uma passagem de água que levou não pelo descarregador, mas pelo aterro. Portanto, há uma ruptura na ligação entre o aterro e o muro do descarregador. Isto foi devido a fenómenos de erosão interna, digamos, agravados pela erosão regressiva, e a barragem descarregou totalmente pela encosta, de forma descontrolada. Houve 9 vítimas mortais e 2 mil pessoas desabrigadas, isso em 11 povoações. Portanto, isto durou umas horas, porque a albufeira era muito grande, e a situação da barragem no final era esta. Portanto, todo o descarregador desapareceu completamente e houve uma erosão substancial que, digamos, que levou à destruição da barragem, da qual só sobrou isto que aqui está. Um exemplo também muito falado e que levou, aliás, a alterações substanciais, este e o que iremos falar a seguir também na legislação brasileira, tem a ver com a ruptura da barragem do Fundão, em Mariana, portanto, no estado de Minas Gerais. Esta barragem era construída pela técnica de alteamentos sucessivos a montante e a altura da barragem máxima era de cerca de 100 metros. Tal como no caso da barragem de Lower São Fernando, estes aterros são colocados é um aterro hidráulico que leva a que o material seja muito pouco resistente e que tenha um elevado teor em água.
e isto potencia bastante a ocorrência de fenómenos de liquefação. Portanto, aqui a zona resistente desta barragem são apenas estes pequenos aterros de alteamento. Tudo o resto são materiais de baixa resistência com elevado teor em água. Portanto, as causas deste acidente que ocorreu em 2015 são rejeitos, são materiais de muito pouca capacidade resistente, areias saturadas, não compactadas, fofas, digamos, à mínima vibração, ou até às vezes mesmo sem vibração nenhuma, ocorre um fenómeno de liquefação, que é um mecanismo de gatilho que faz com que o material todo perca completamente a resistência. Portanto, basta às vezes o carregamento estático para que haja problemas. Também havia relatos de abalos sísmicos anteriores à ruptura que terão também potenciado o gatilho. Este foi um acidente ambiental, para além de, digamos, de algumas mortes, foi um acidente ambiental gravíssimo, poluiu um conjunto muito grande de quilómetros de rio e causou problemas noutras barragens até chegar ao mar. Não é? Temos aqui um exemplo do material completamente contaminado a ser descarregado numa das barragens da Jusante. Isto depois obrigou a fazer desassoreamento de albufeiras, despoluição, numa série de barragens. Foi de facto um problema muitíssimo grave. Esta foi a situação na sequência da ruptura, portanto todo o material que estava aqui nesta zona foi levado para Jusante, causando o acidente, ou na sequência do acidente. 19 vítimas, o maior acidente ambiental do Brasil, com contaminação de rios e áreas marinhas. Um exemplo que também não foi vivido na primeira pessoa, mas quase, é a barragem de Macarretana. É uma barragem que se é situada a Jusante da barragem de Massingir e que foi uma barragem da engenharia portuguesa e que tinha um conjunto de 39 comportas com 13 metros de largura. Portanto, é uma barragem de comportas, essencialmente, que se destina-se a fazer a elevação do nível da água nesta zona para regar por gravidade todo um imenso vale que existe a Jusante. A fundação é aluvionar, com aluviões essencialmente arenosas, e por falta de manutenção as comportas estavam praticamente todas inativas, o que levou que, após esta fotografia, que é de 2005, fosse feita uma obra de reabilitação com substituição de todas as 39 comportas. Essas comportas, que eram automáticas, foram substituídas por comportas mecânicas, em igual número, portanto 39, e portanto a operação que era automática passou a ser controlada manualmente e normalmente a descarga era feita em zonas localizadas. Em resultado disso, e devido à natureza da fundação, que não era muito resistente, como numa determinada altura a descarga foi feita apenas junto à margem direita, num conjunto de comportas junto à margem direita, e durante algum tempo acabou por causar erosão na estrutura na fundação que suportava estes muros, e eles colapsaram para dentro do rio. Portanto, as causas têm a ver essencialmente com o tipo de fundação, a fundação aluvionar arenosa, com a conversão do sistema automático que garantia que a descarga no rio era quase o seguimento da descarga natural, digamos, em toda a extensão do rio. Isto leva a que, uma vez que as comportas são controladas manualmente, isto é, são acionadas por pessoas e não de forma automática, e acabam por ser acionadas apenas um conjunto limitado de comportas. Isso leva à ocorrência de erosões localizadas. Neste caso, ocorreu uma erosão localizada junto à margem direita, e isto naturalmente leva a consequências financeiras, pois foi necessário reparar a estrutura. A situação atual é esta, portanto, em que foi construído um talude, um talude em enrocamento capaz de suportar então os caudais que eventualmente possam aqui passar. O exemplo que iremos ver agora refere-se à barragem de Oroville,
Esta barragem é a maior dos Estados Unidos, tem uma altura de 235 metros, é uma barragem de terra zonada, portanto, temos aqui o perfil transversal tipo, com um núcleo inclinado. Aqui uma imagem da barragem num período de seca. Esta barragem, na verdade, a barragem em si não teve problemas, tiveram a ver com o descarregador, conforme iremos ver de seguida. O nível é controlado por este descarregador de cheias e existe um descarregador de emergência situado aqui na margem direita, que é um descarregador que só funcionará, aliás nunca tinha funcionado, só funcionaria em situação de uma cheia excepcional. Portanto, já havia a noção de que este descarregador de emergência era suscetível à erosão, portanto, os estudos indicavam que ele poderia sofrer, em caso de descarga, fenómenos erosivos, e houve um projeto de reforço deste descarregador de emergência, revestindo aqui o canal por betão. Esta solução foi rejeitada por questões de ambiente e, portanto, acabou por não ser implementada. Em 2017, devido a uma descarga, um período de descargas mais intensa, começou a haver problemas no descarregador principal e decidiu-se então não interromper a descarga pelo descarregador normal. Então o nível do reservatório foi subindo e acabou por se iniciar pela primeira vez na vida da obra a descarga pelo descarregador de emergência. No entanto, e tal como se previa, devido à suscetibilidade à erosão daquele maciço, começou a haver fenómenos erosivos importantes e acabou por se ter que voltar a abrir o descarregador de cheias normal, o que levou a mais erosões neste órgão. E, portanto, houve aqui uma situação de risco elevado, porque, digamos, com estes fenómenos erosivos, podia-se chegar a um momento em que a descarga era descontrolada. Felizmente, a barragem nunca chegou a estar ameaçada, portanto, a barragem em si não teve qualquer problema. Os problemas ocorreram nos órgãos hidráulicos, descarregador de cheias e descarregador de emergência. Há um vídeo disponível na internet sobre o acidente. Aqui a localização da obra, cá está uma filmagem anterior ao acidente. Em janeiro e fevereiro houve grandes tempestades, com uma subida do nível da água. Aqui já havia problemas no canal do descarregador. Aqui semelhante à barragem do Pisco, salvas as devidas diferenças de fenómenos erosivos que se agravaram muito. Foi interrompida a descarga pelo descarregador de cheias e, pela primeira vez, acabou por começar a descarregar pelo descarregador de emergência. Isto depois levou a que houvesse problemas erosivos no descarregador de emergência, portanto, e claro que a preocupação é que se o fenómeno erosivo se mantivesse, podia ocorrer a ruptura aqui deste descarregador e, portanto, a libertação de grande caudal para jusante. E, portanto, houve uma reabertura do descarregador principal. Com essa reabertura, os fenómenos erosivos pioraram imensamente e, portanto, não era fácil de gerir, só descarregar por um lado ou descarregar pelo outro, e, portanto, a situação era muito complicada. Tentaram-se fazer reparações de emergência. Essas reparações são sempre são sempre inocentes, porque, quer dizer, é difícil conter tamanha energia, não é, libertada pela água, e, portanto, aqui vê-se o helicóptero a colocar pedras para suportar a erosão, mas, não. Portanto, aqui já estava o canal do descarregador completamente destruído. Cá está a colocação de material, aqui neste caso no descarregador auxiliar.
e a tentativa de fazer reparações de emergência enquanto o descarregador principal continuava a descarregar. Esta imagem é boa para termos uma noção da escala disto. É claro que depois as reparações ocorrem 24 horas sobre 24. E pronto, reparem que o canal do descarregador desapareceu completamente e o próprio maciço da fundação do canal também foi completamente destruído pela energia que a água contém. Não é? Foram feitas obras de reabilitação que ficaram concluídas em 2018 ou que estavam em curso em 2018 e se repararmos, portanto, para além da reparação do canal principal, houve aqui a construção de uma enorme estrutura de dissipação de energia no descarregador auxiliar, que acabou por ter um impacto muito maior do que aquela solução inicialmente prevista de revestimento da superfície do maciço com uma proteção em betão. Bom, este exemplo que se segue é um exemplo famosamente triste também. Mais uma vez, uma barragem de rejeitados com construção a montante e altura máxima de 86 metros. A Fundação Silto Argilosa e Saprólitos. Na sequência do acidente de Mariana, as autoridades brasileiras fizeram alterações substanciais na legislação e, portanto, as obras têm que ter uma revisão periódica de segurança que deve emitir um parecer sobre a situação de segurança da obra. Nesta obra em particular, tinha havido uma revisão periódica de que dava a barragem como segura, e, embora soubesse que ela tinha alguns problemas, tanto que estavam a ser feitos trabalhos de prospeção que muitas vezes eram condicionados pela influência que as máquinas de furação pudessem ter na estabilidade da obra. Portanto, se agora virmos, ou de repente, em 25 de janeiro de 2019, houve a ruptura da obra, portanto, todo o maciço da barragem rompeu e caminhou para jusante. Portanto, isto depois é um líquido. Isto, quando liquefaz este material, portanto, é um líquido praticamente com o dobro da densidade da água e com uma capacidade destrutiva imensa. Portanto, a ruptura ocorre por liquefação, deve-se essencialmente a pressões intersticiais elevadas e drenagem insuficiente que permita aliviar essas pressões. Agora vemos aqui esta massa de fluido a viajar, uma velocidade impressionante. As análises que foram feitas foram muito otimistas na revisão periódica de segurança. Excluiu-se já a hipótese de ter havido sismos que causassem este problema. Poderá ter havido vibrações da exploração, não é? de pegas de fogo ou enfim, o que fosse. E pronto. Quando ocorreu este acidente, havia sondagens em curso. Portanto, isso poderá ter contribuído de alguma forma para, digamos, dar o gatilho de ruptura. Esta é a situação uns dias depois. Portanto, todo o material que ali existia foi libertado. Morreram muitas pessoas e foi, de facto, um grande acidente. Um outro exemplo que iremos ver agora é uma barragem, essencialmente uma barragem de descarregadores, uma barragem de gravidade, a barragem de Dunlap, construída em 1931 para a produção de energia elétrica, uma altura modesta de apenas 12 metros, um corrimento de 140 metros e esta barragem dispunha de três comportas descarregadoras, como vemos aqui. O que aconteceu foi que a comporta perdeu integridade e, portanto, acabou por tombar, não é? Tombar e libertar todo o volume de água que estava contido na albufeira. Portanto, o que aconteceu aqui foi um colapso estrutural devido à corrosão dos apoios da comporta.
O esvaziamento não foi total, e sim parcial, tendo causado um ferido. Mas, portanto, foi um grande volume que foi libertado para jusante. Em 2021 foi feita uma reabilitação que levou à construção de novas comportas e, portanto, à reposição das condições de segurança da obra. Um outro exemplo, a barragem de Edenville, no Lago Michigan. É uma barragem hidroelétrica também, construída em 1924. Uma barragem de aterro, depois com uma estrutura com comportas aqui sensivelmente a meio. Altura máxima de 16 metros e um coramento com 2 km. O volume da Albufeira, 81 hectómetros cúbicos. Aqui uma imagem da barragem antes do acidente. Neste caso, o que aconteceu foi que houve uma grande cheia. A barragem terá sido eventualmente galgada, ou terá havido liquefação estática, quer dizer, pode ter havido aqui uma conjugação de situações. Portanto, por um lado, como o nível estava muito elevado e os níveis piezométricos acusavam de facto uma elevação muito grande da pressão, a barragem acabou por liquefazer e, portanto, como o nível era muito alto, acabou por causar esta ruptura. Não houve grandes consequências, para além da necessidade de evacuar muitas pessoas. A reabilitação que foi feita foi compreendeu o aumento da capacidade do descarregador com a sua substituição, para ter que ser capaz de enfrentar as cheias, correção do valor da cheia, a construção de um novo aterro com um sistema de filtragem adequado, a estabilização do remanescente e também a estabilização das margens do rio Ajusante, porque em função da cheia elas foram danificadas. Cá está um aspecto da obra quase no seu término. E o exemplo mais recente que eu iria apresentar é já deste ano. Este ano houve uma conjugação anormal de condições de grande pluviosidade no estado do Rio Grande do Sul. Para termos uma ideia, o Rio Grande do Sul é maior que 3 vezes a área de Portugal, portanto é um estado muitíssimo grande. E, portanto, foram vários períodos de precipitação extraordinária que levaram a uma grande acumulação de água em várias barragens e a cheias sem precedentes daquela zona. Nessa situação, houve várias barragens em risco de ruptura iminente. Portanto, isto é informação obtida através do sistema do SNISB, que é um sistema que conjuga a informação de todas as barragens do Brasil. E estão aqui indicadas quais eram as barragens que estavam em situação de ruptura iminente, sendo necessário tomar algumas medidas para preservar vidas. Depois, enfim, com o alívio da situação no Rio Grande do Sul, algumas delas ficaram em situação normal, ou pelo menos deixaram de estar neste nível de emergência. O que aconteceu na hidroelétrica de 14 de julho foi uma situação de chuva muito intensa, que levou a descargas muito intensas também, com galgamento da obra. Isto não devia levar a nenhum problema excepcional, uma vez que se trata de uma barragem em betão compactado com cilindros e uma soleira em betão convencional. Portanto, não deveria ter acontecido nada de especial. No entanto, o facto de a barragem ter descarregado com uma lâmina de água muito grande terá originado uns esforços para além daquilo que era previsto, e uma vez que esta zona era aqui a zona de transição entre o betão compactado com cilindros e o betão normal, estes esforços demasiado elevados terão levado à ruptura da soleira descarregadora, precisamente na ligação. Portanto, a barragem não colapsou, a barragem manteve-se no local, mas houve uma variação muito substancial da cota da descarga em virtude da ruptura que ocorreu precisamente na ligação entre as duas zonas distintas da obra. Para termos uma ideia da escala, há aqui umas pessoas e, portanto, vemos que toda esta zona foi levada pela força da água, levando ainda a um agravamento da cheia, mas, volto a dizer, sem ruptura da barragem.
Na sequência de todos estes exemplos que vimos, e podíamos ainda ter visto mais alguns, vamos então procurar retirar alguns ensinamentos para além daqueles que já foram sendo ditos ao longo da apresentação. Portanto, a primeira coisa que gostaria de salientar é que no caso das barragens de terra, a maior parte dos problemas que causam acidentes têm a ver com erosão, seja a erosão externa, causada, por exemplo, por galgamento, seja a erosão interna, sensivelmente com metade dos casos de erosão cada um, ou por escorregamentos, seja em situação estática, seja em situação sísmica. E quando é que os acidentes ocorrem? É interessante notar que uma grande parte dos acidentes ocorre pouco tempo depois após a construção. Nós vimos vários casos em que os acidentes ocorreram durante o primeiro enchimento. E é por isso que esta fase de vida das obras é extraordinariamente importante. É sempre necessário fazer um bom seguimento das barragens nos primeiros anos da exploração. No caso ainda das barragens de terra, as zonas de transição entre materiais muito diferentes são zonas muito críticas, seja o contacto aterro-betão, seja o contacto com condutas, seja o contacto entre o aterro e a rocha. É também necessário ter atenção às geometrias pouco favoráveis de certos vales. Um órgão essencial nas barragens são os filtros. Os filtros podem, mesmo em situações particularmente desfavoráveis, conter fenómenos erosivos e, portanto, eliminar uma grande parte dos problemas que ocorrem neste tipo de obras. A questão da compactação é essencial. Uma boa compactação dos aterros é essencial na construção de uma boa barragem de aterro. E uma solução que é péssima do ponto de vista de segurança são os aterros hidráulicos, sejam aqueles que foram usados nas barragens de rejeitados, sejam aqueles que foram usados em tempos para algumas barragens de aterro normais. A questão da barragem de Vajon ensinou-nos que o controle de segurança não se limita à barragem. É preciso ver também aquilo que rodeia a barragem, nomeadamente os taludes naturais. E a observação deve ser consequente. Portanto, a observação que é feita, quer da obra, quer daquilo que está à volta da obra, deve ser avaliada em tempo útil e as decisões devem ser tomadas. É importante que se tomem boas decisões, porque se não forem tomadas em tempo adequado, isto pode levar a um grande acidente. A barragem de Glen ensina-nos que a qualidade do projeto e da construção e dos materiais da fiscalização são tudo aspectos essenciais e, mais uma vez, a questão do primeiro enchimento é essencial, digamos, é uma fase essencial da vida das obras. O caso de Malpacé, novamente, é um caso do primeiro enchimento, portanto, o primeiro enchimento é essencial. As fundações, principalmente no caso de barragens de betão, são essenciais, portanto, para fazer uma boa barragem de betão é necessário conhecer muito bem a fundação, é necessário que a fundação seja convenientemente drenada para evitar que as pressões da água possam causar instabilizações. Controle de segurança do primeiro enchimento. Barragem de Tita, novamente, primeiro enchimento, estudo exaustivo das fundações, a importância dos filtros para conter as erosões e a forma do vale é essencial, por exemplo, para determinar se existem ou não fenómenos de fraturação hidráulica. Nas barragens de rejeitados, a solução de altimentos a montante é muito problemática, daí que no Brasil, atualmente, todas as barragens que tenham sido feitas para este processo têm que ser descaracterizadas, ou seja, descomissionadas. Nesse caso, a liquefação é um mecanismo de falha mais corrente, mas em certos casos o ataque químico pode ser também um aspecto a ter em consideração. No que diz respeito às pequenas barragens, elas são por regra mais problemáticas devido a menor investimento em estudos, tecnologias construtivas menos adequadas, menor investimento em observação e manutenção, e, às vezes falta de regras de exploração adequadas, e este é o mais frequente, que é a situação de abandono. Quer dizer, normalmente as barragens são construídas enquanto for sendo fornecida a água que é necessário. Digamos, há uma tendência para esquecer as operações básicas de manutenção e de inspeção que permitem manter as estruturas seguras. Aqui algumas referências bibliográficas que podem ser encontradas. E assim terminamos esta nossa sessão. Obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham apreciado e que tenham aprendido aquilo que eu vos quis transmitir.
Tem aqui o meu contacto, podem fazer a digitalização deste QR Code e podem me contactar sempre que assim o desejarem.